Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um programa Evangelho no Lar. Como nosso propósito todas as quartas-feiras, às 8 horas, unidos não só no pensamento, mas na nossa presença, na nossa fé, professando a nossa fé, e unidos de coração, fazemos Evangelho no Lar. Você no seu lar, no seu ambiente, onde quer que você esteja, e nós aqui. Mas o propósito é a união de pensamentos, é professar a nossa fé. E hoje, mais uma noite, estamos aqui, com o mesmo propósito, com a mesma lucidez, com o mesmo aprendizado de Jesus. E você pode compartilhar com seus amigos, parentes, que é aquele momento que ela vai ver um programa, vai ouvir uma frase, vai assistir uma palestra, vai ver o Evangelho e vai discernir aquela dúvida, vai esclarecer e vai amenizar possivelmente aquele sofrimento. Hoje, juntos aqui, nós vamos ler o capítulo 26 do Evangelho. O item 26 do capítulo 4. Então é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item 26, necessidade da encarnação. Logo abaixo do vídeo aqui tem a descrição do que será lido aqui. E para iniciar o nosso Evangelho, nós vamos começar com a prece inicial, que será feita pela Mara. Vamos, neste momento, todos, nos elevar a Deus nosso Pai, respirando profundamente, tranquilizando o nosso pensamento. Vamos usar esse momento para nos conectar com um plano maior, para nos tranquilizar, para sentirmos a paz que vem de Deus, por intermédio do nosso querido Mestre Jesus Cristo. E vamos abraçar Jesus, trazê-lo para junto de nós, cumprimentá-lo e nos envolver na sua luz grandiosa. Vamos trazer Jesus para dentro do nosso lar, onde quer que estejamos. Que Jesus Cristo possa abençoar, proteger e fortalecer a cada um, a cada lar, a cada ente querido. E que essa luz esteja sempre do nosso lado, nos envolvendo e nos fortalecendo igualmente. Que possamos sentir essa luz no nosso caminhar, nos nossos dias, nas nossas noites. Que possamos sentir Jesus e contar com a sua presença em nossa vida. E com a prece, vamos iniciar o Evangelho desta noite. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças e graças a Deus. Muito bem. Feita a prece inicial, vamos passar à leitura do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 26, necessidade da encarnação, que será feito pela Márcia. Necessidade da encarnação. Uma comparação simples nos fará melhor compreender. O estudante não atinge o grau superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na terra.
para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas, para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido, é que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia atingido o fim, Desculpa que eu me perdi. Ter atingido o fim é um castigo pela necessidade. Nossa, em que prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Muito bem, meus amigos e amigas da Rádio TV Fraternal. Pela leitura de hoje, aprender mais um pouquinho o que quer dizer ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E essa frase foi que Jesus disse a Nicodemos naquela passagem, e esse trecho faz parte dessa passagem do Evangelho, em que Jesus o explicava, que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo, e ele tinha essa dificuldade de entendimento, porque ele, como judeu, em que pese o judeu acreditava de certa forma lá na preexistência da vida, mas tinha ainda dúvidas, e Jesus o questiona, como você, homem das leis, né, ou seja, ele que naquela época ensinava ao seu povo as coisas terrenas, mas duvidava ainda das coisas divinas. Então Jesus pôs isso porque ele perguntou para Jesus, como posso eu voltar para o ventre da minha mãe? Ele fez essa colocação. Ele não associou ali a espiritualidade, a alma que somos enquanto estamos encarnados. A alma que rege uma vida terrena através de um corpo físico. Né? E era isso que Jesus estava falando. E essa é a necessidade da encarnação. Como diz Emmanuel em várias obras, nos livros de Chico, através de Emmanuel, que diz que a Terra é o grande educandário. É exatamente o exemplo que ele usa aqui. Então viemos aqui para aprender. Nós colocamos uma situação de sofrimento, mas na verdade nós estamos aprendendo. Nós começamos a aprender o que dói em mim pode doer no outro, aquilo que eu não quero para mim, que eu não devo fazer no outro. Então, ou seja, todos os preceitos que Jesus nos ensinou já há mais de 2000 anos. E essa é a razão da encarnação. É de vir aprendendo, é de vir evoluindo. Porque veja, é como ele diz, desenvolver a inteligência. E é através dessas idas e vindas, através dessa encarnação que viemos agora com um propósito já firmado lá na espiritualidade para fazer diferente, para fazer melhor. Porque Deus, como nosso Pai, não quer o nosso mal, não quer nos punir. Os caminhos que escolhemos somos nós mesmos, por isso falamos de livre-arbítrio. E se eu escolho o mau caminho, como posso querer colher algo divergente que senão o mal? Se eu planto o mal, a minha colheita obrigatoriamente será o mal. E Deus me dá essa oportunidade de retornar e fazer diferente, mas fazer já pautado numa lei de amor, ensinada por Ele mesmo e reforçada por Jesus. Então, é uma misericórdia, aí onde nós vemos a misericórdia, a piedade divina, no sentido de que eu tenho uma opção de fazer diferente, em onde Ele me capacita e sabe que eu sou capaz de fazer diferente. Essa é a questão. Mas isso vai depender de mim. É aí que eu tenho livre-arbítrio, se eu quero fazer o bem ou o mal. Mas, pelo aprendizado, como ele cita o aluno que leva um ano com desleixo, um ano com menoscabo das matérias, não se importando em estudar, ao final do ano ele tem a infeliz notícia de que ele vai refazer aquele ano todo de novo. A vida é assim. Eu vim aqui, eu não exerci a lei do amor, eu não levei com afinco essa necessidade da minha mudança, de deixar meu orgulho do lado para que a minha humildade prevaleça. Então eu vou ter que retornar para refazer isso. Eu vou ter que entender que o amor vai prevalecer. E essa é a necessidade da encarnação. É vindo e aprendendo. É vindo diante das situações e tirando dessas situações o melhor aprendizado possível.
Feita a leitura e o meu comentário, eu passo o comentário aos demais da mesa. A nossa vida não é só essa vida. Jesus já disse, quando ele esteve entre nós, é o título desse capítulo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Daniel explicou muito bem que se nós só vamos ver o reino de Deus quando nós atingirmos essa graduação, como se aqui fosse uma escola. Então nós sabemos que a nossa vida não começa agora e não vai terminar agora, quando findar essa encarnação. Na realidade, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. E aqui estamos como se fosse um estágio na escola. O texto, os espíritos, né, vieram esclarecer esse ensinamento de Jesus. Nesse caso, São Luís, esse texto, necessidade da encarnação, a necessidade do nosso estágio aqui na Terra para irmos galgando degraus na nossa evolução. Isso é fácil de entender, não é difícil, porque sabemos que não somos todos iguais, que uns têm o intelecto mais desenvolvido e a moral menos, outros a moral mais desenvolvida e o intelecto menos, e tem que caminhar os dois juntos. Outros não têm, muitos de nós não têm nenhum dos dois desenvolvido. Então temos que vir, estudar, aprender, fazer as provas, e vai depender da gente ser um bom estudante ou um estudante mais relapso. A nossa demora em atingir o reino de Deus depende somente de nós, do nosso conformismo, da nossa ligação com as coisas materiais, no sentido de não querer buscar as coisas espirituais, a nossa falta de vontade de praticar o bem, que só através da prática no bem, o amor ao próximo, ao nosso próximo, seja ele quem for, sem mágoas, sem ressentimentos, sem falta de perdão, perdoando, sendo perdoados, só assim, trabalhando isso, que é a nossa moral, a parte espiritual, e junto com a intelectual, nós vamos atingir o reino de Deus, o reino dos céus. É isso. Esse tema de hoje, eu me recordo de uma palestra que há muito tempo atrás eu pude participar, e já foi dito aqui por todos aqui, né? E o palestrante dizia que a Terra é a nossa grande escola, né? Não, mas por quê? Porque é a nossa grande escola, né? Estamos aqui exatamente para aprender, para errar, para acertar. E o comparativo também que esse palestrante fez justamente está aqui também no Evangelho, né? Depende de mim, depende das minhas forças, das minhas convicções, depende daquilo que eu acredito. Se eu for exatamente uma pessoa esforçada, e aqui diz aqui, para mim atingir o curso superior, para mim entrar numa faculdade, eu tenho que passar pelos períodos anteriores, né? Que é o primário, o ginásio, o colégio, enfim. Para mim, depois atingir realmente a universidade. E a nossa vida não é diferente, né? Não é diferente, né? Aqui nós estamos lidando exatamente com a questão da encarnação, ou a reencarnação. É uma dádiva, ou é uma imposição, ou é um castigo? E aí esse palestrante também dizia, olha, era um castigo dependendo de como é que você encara, né? Se você entender que você é um espírito, e você entende que você realmente precisa acertar, ela realmente é uma reencarnação em que você tem a oportunidade, é uma oportunidade. Se você prevalece naqueles seus antigos modos de pensar, nos seus rancores, enfim, nas suas ideias completamente contrárias às leis de Deus, aí sim ela passa a ser uma encarnação um pouquinho mais complicada. De sofrência? Sim, mas coisa causada por você. Então o que o Evangelho nos diz hoje, o que Jesus nos traz hoje, é exatamente saber que estamos exatamente no local correto, né? Jesus é parcial ou imparcial com relação à encarnação?
Por que eu tenho que encarnar? E aí a gente vê várias crianças. Por que crianças praticamente nem nascem, né? São os natimortos. Por que crianças em tenra idade partem tão cedo? Se a gente não admitir a existência de Deus, se nós não existirmos a existência de Deus, fica muito difícil. E Deus é totalmente imparcial. Não existe parcialidade na nossa encarnação. Você terá que, de fato, aprender, reaprender e seguir exatamente essa jornada. Como disse Allan Kardec, né? Nascer, viver, morrer, renascer, aprender sempre. Essa é a lei. Ninguém foge disso. Então, para que a gente possa entender que a encarnação ou a reencarnação é uma oportunidade que eu tenho, devemos ter sempre que Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é amor. É isso que eu entendi hoje do Evangelho. Bom, o que a gente vê daqui, como tudo que já foi dito, é assim: Deus é amor e nos quer que a gente aprenda exatamente esse sentimento maior. E aqui, em cada reencarnação, nós teremos a oportunidade necessária para aprendermos exatamente isso: a amar e a sermos um sentimento só, o amor. E nós teremos quantas oportunidades forem necessárias para aprendermos isso. Deus é bondoso e exigente com nós, Ele nos quer perfeito. Muito bem, feitos os comentários, a conclusão que a gente tira é que a melhorança na vida, ou seja, encontrar a felicidade, vai depender sempre de mim mesmo. Dentro desse meu livre-arbítrio, eu seguindo os preceitos que Jesus nos ensina através do amor divino, eu vou galgando, caminhando. Como a gente entra na escola. Você não entra de manhã na escola e sai ao meio-dia já sabendo ler e escrever. Mas aos poucos a gente vai aprendendo e vai melhorando. Esse é o propósito. Passado então os comentários, nós vamos fazer as vibrações, que será com o Paulo. E nesse momento em que nos encontramos aqui, em sintonia com a espiritualidade, em sintonia de amor com o universo, erguemos os nossos pensamentos estes que emanam energias, luz, calma, para todo o universo, para o nosso planeta, onde sempre falamos da necessidade que temos dessa luz maior, para todo o planeta, para todas as regiões, não só regiões físicas, mas também regiões espirituais ou regiões muito próximas à nossa terra. Vibrações estas que possam chegar a todos aqueles que neste momento necessitam de esclarecimentos com relação ao que está se passando. Que essas vibrações possam percorrer todos os cantos do mundo, independente de pessoa, de credo e de religião. Que essas vibrações possam chegar a todos aqueles que têm necessidade, sim, do alimento físico, porque a fome mata, a fome destrói, mas também por aqueles que necessitam do alimento espiritual, onde a cegueira caminha muito grande e ainda não compreendemos muito a respeito dos ensinamentos do Cristo. Que essas vibrações possam chegar a todos aqueles ambientes onde nossos irmãos se encontram hoje presos, ambientes onde hoje os nossos irmãos se encontram por uma determinada doença, e também por todos aqueles que estão abandonados. Vibrações essas, Pai, que pedimos também por todos aqueles refugiados, inclusive no nosso Brasil, onde se encontram muitos. Que essas vibrações possam chegar às inúmeras almas caridosas que sabemos que existe, Pai,
e que vibrem muito ainda nessas pessoas, que possam ajudar esses mais necessitados. Que as vibrações possam chegar a todas as crianças do mundo inteiro, que serão o futuro dos ensinamentos do Cristo. Que essas vibrações cheguem também aos nossos lares, lares onde temos ali exatamente as pessoas com quem devemos resgatar uma série de fatos, que possamos entender que precisamos exatamente dessas pessoas. Vibrações positivas para todos nós nesse nosso humilde lar, Pai. Vibrações também para esse pequeno espaço onde as palavras são ditas e ditas de coração, propondo o ensinamento, propondo a reforma que todos nós falamos. Enfim, Pai, que essas vibrações também sejam para nós individualmente, para que possamos saber das responsabilidades que temos em conduzir todas as nossas tarefas, tanto no plano físico, como também naquela que temos no plano espiritual. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, e obrigado, do plano espiritual, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então agora para a prece final, que será feita pelo Júnior. E então, agradecido que somos, por tudo que recebemos nessa noite, pelas palavras de aprendizado, pelo maravilhoso e abençoado Espírito que esteve conosco durante todo este processo. Que a nossa casa possa ser preenchida por este amor, que estejamos cada vez mais próximos e cada vez mais levados e mais imbuídos desse aprendizado ao longo de toda a nossa vida. Gratidão, Senhor. Gratidão pela nossa casa, pela nossa vida. Gratidão por esse espaço e pelo compartilhamento que tivemos aqui. E com a prece de Caritas encerramos mais um aprendizado deste Evangelho. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, chegamos à conclusão, ao final de mais um Evangelho no Lar dessa noite. E nós precisamos agradecer você que nos acompanhou, que veio conosco e, como disse no início, propague a doutrina espírita através dos canais nas redes sociais da Rádio TV Fraternal. Compartilhe, curta, mande seus comentários. Tem aí o site da Rádio TV Fraternal, muitos conteúdos, muitas leituras, muitas palestras para que você possa aproveitar e compartilhar com os seus. Nós vamos ficando por aqui.
Que todos nós tenhamos uma semana muito abençoada, iluminada por Deus, por Jesus, e que Mãe Maria nos proteja sempre. E até a semana que vem no próximo Evangelho no Lar. Fique com Deus. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.